Olá a todos, sejam bem-vindos à lição 4 do último trimestre do ano 2018, no qual os temas da Escola Sabatina falam da unidade na Igreja, unidade em Cristo, tal e qual já vimos nas 3 semanas anteriores. Hoje nós temos como título a chave para a unidade, que é um tema que vem consolidar aquilo que já falámos nas semanas anteriores. Mais uma vez está connosco o pastor Paulo Cordeiro, seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Que nos vai ajudar a fazer os comentários à lição desta semana. Talvez possamos começar com uma oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio que mais uma vez nos concedes, a mim e ao irmão Filipe Reis, de podermos ser usados por Ti, Senhor, para poder transmitir a Tua palavra. Senhor, reconhecemos que não temos qualquer mérito da nossa parte, mas reconhecemos igualmente que todo o mérito vem de Ti. Então, Senhor, pela fé e com humildade, nos entregamos a Ti, para que Tu possas dirigir os nossos pensamentos e colocar na nossa boca as palavras apropriadas. Que ao falarmos deste importante tema, Senhor, da unidade e sobretudo da causa da verdadeira e legítima unidade, que o Teu Espírito verdadeiramente nos assista para que possamos transmitir aquilo que é correto. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, nas primeiras lições nós começámos por abordar a unidade original que havia, quando o mundo era perfeito, não é? Quando o homem vivia em perfeita unidade com o seu próximo, que no caso era Eva, e com Deus também, não podemos esquecer isso. Só que, entretanto, aconteceu alguma coisa, houve uma perturbação, mas também já vimos que não é por isso que o homem ficou remetido a uma desgraça ou a um fatalismo qualquer que não poderia ser unido com Deus ou com o seu próximo. Pelo contrário, houve um plano que foi delineado para restaurar essa unidade. E embora essa unidade e essa harmonia não esteja restaurada a 100%, algo que acontecerá quando Jesus voltar e a partir daí, é verdade que a Igreja hoje, como corpo de Cristo, tem condições e deve viver essa unidade o máximo possível, se não for por mais nada, tendo em conta a sua missão, o seu propósito para a existência. Mas temos que aprender como promover e como potenciar essa unidade. E é por isso que o título fala a chave, ou seja, a chave é algo que abre, algo que disponibiliza, algo que permite acesso a. Portanto, há uma chave para a unidade. E eu, ao começar a ler o tema que o autor redigiu para esta lição, eu pensei no seguinte: se no início da nossa Igreja, lá no Nordeste dos Estados Unidos da América, a comunidade que fundou a Igreja e os primeiros crentes, as primeiras décadas, eram todos da mesma cultura, portanto, eram todos muito parecidos uns com os outros, e eles se debatiam com questões de unidade, e eu nem quero imaginar hoje o que será uma reunião dos líderes mundiais, onde aparece gente de todas as partes do mundo, de todas as línguas, de todas as culturas, de todas as formas de vestir, de todas as formas de falar. Quer dizer, o desafio é ainda maior, não é? Agora, não vamos cair nesse fatalismo. Há razões para nos unirmos, há razões para estarmos na mesma linha, no mesmo grupo, no mesmo objetivo e na mesma missão. Portanto, não é porque as características da Igreja se alteraram, e ainda bem que se alteraram, quer dizer que a Igreja foi pelo mundo inteiro, que nós vamos agora dizer, bom, somos todos tão diferentes, cada um que faça como entender, não é? Olha, Filipe, este assunto da unidade, e eu vou já direto ao ponto, sem estar aqui com rodeios, é impossível de nós podermos atingir uma unidade verdadeira se nós nos focarmos apenas em nós mesmos. Ou seja, se eu procurar com os meus esforços e outra pessoa, tu procurares com os teus esforços, outros procurarem com os seus esforços, atingirmos essa unidade tão desejável e pela qual o Senhor Jesus orou. A unidade consegue-se pelo poder de Deus. Ou seja, a chave para a unidade, que é o título da lição desta semana, está em Cristo. E no trabalho que Cristo faz na sua Igreja, em cada membro individualmente. Portanto, se eu me deixar transformar pelo Senhor Jesus, não apenas no momento da minha conversão, mas diariamente, e se cada um dos meus queridos irmãos e irmãs se deixar igualmente transformar pelo poder do Senhor Jesus Cristo, inevitavelmente nós vamos estar unidos. Agora, eu acredito que ainda não atingimos essa unidade total, completa, para lá caminhamos, essa é a minha profunda convicção. Agora, não deixa de ser verdade que muito do que nós somos como Igreja Mundial já é devido ao facto de que nós estamos unidos pelo poder de Cristo, porque, como referiste muito bem, hoje a Igreja não é mais aquele grupo de norte-americanos
lá numa determinada região dos Estados Unidos que eram da mesma comunidade, eram da mesma raça, tinham quase todas as mesmas condições sociais, pensavam quase todos da mesma maneira. Enfim, havia divergências de opinião, é evidente. Mas não, hoje a Igreja é uma Igreja mundial que está em mais de 200 países do mundo, portanto, há pessoas de todas as culturas, todas as formas de vida, de todas as formas... Enfim, é um tapete multicolor. Aquilo que verdadeiramente faz esta Igreja manter-se unida, não tenho a menor dúvida, é o poder de Deus. Portanto, não vamos pensar também que o poder de Deus não está já a atuar, porque está. Agora, acredito que nós estamos num processo de unificação. Entretanto, ainda há pessoas que estão a entrar dentro da Igreja, e louvado seja Deus por isso. E, portanto, essas pessoas que entram dentro da Igreja precisam, elas próprias também, de deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua mente para se acomodar. Mas o que eu vejo é que o corpo está a crescer. Eu olho para trás, vejo aquilo que Deus já fez pela Igreja até ao momento presente, e faço minhas as palavras de Ellen White quando ela diz: quando olhamos para aquilo que Deus já fez, apenas somos inclinados a dizer louvado seja o Senhor. E ela acrescenta: nada temos a temer no futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como o Senhor nos conduziu no passado. Deus tem conduzido esta Igreja de uma forma absolutamente incrível, aliás, providencial mesmo. E portanto, tudo o que somos, aquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é hoje, a nível mundial, só há uma explicação para isso, é pelo poder de Deus, unicamente. Agora, é evidente que há o contributo humano, mas o nosso contributo, ou comparado com aquilo que Deus faz, é uma coisa minúscula, mas essencial, porque Deus não pode fazer nada por nós sem o nosso consentimento. Mas eu tenho uma grande fé no poder de Deus e, portanto, acredito que esta Igreja irá caminhar, está a caminhar, vai caminhar para uma unidade cada vez mais forte. Agora, isso não significa também, por outro lado, que todos os que são hoje membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia se irão unir. Porque o Senhor Jesus foi bem claro ao afirmar que dentro da Igreja há trigo e joio. Portanto, o que acontecerá é que o trigo genuíno, nós não sabemos quem são, só Deus sabe, não é? Eu só posso falar por mim mesmo, pelos outros não posso falar. Mas aquilo que nós sabemos é que o trigo genuíno vai se unir e vai estar todo perfeitamente unido. O joio, por seu lado, também se vai unir cada vez mais, mas em oposição, em contraponto com a unidade do joio, do trigo, perdão. Ou seja, a questão aqui não é tanto a unidade em si, porque ela acontecerá, é as bases, os alicerces que fundamentam essa mesma unidade. Ou seja, temos que dar ênfase na chave para a unidade. Porque se nós enfatizarmos aquilo que está na base da unidade, a unidade automaticamente será o resultado inevitável. Tal como dissemos na semana passada, na lição 3, na oração de Cristo, que eles sejam um, assim como nós também somos um. Exatamente. Pastor, há aqui o versículo, Efésios capítulo 1 e versículo 3, que é um dos textos mencionados logo na primeira parte da lição de domingo, fundamenta isto que acabámos de dizer, que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto Efésios 1:3, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, Cristo é que é o fundamento, é o que é o tal alicerce da unidade da Igreja. A pedra angular do edifício. Ou seja, nós às vezes podemos correr o risco de pensar que a unidade da Igreja se estabelece porque existem normas e regulamentos votados. É verdade que essas normas e esses regulamentos provocam a organização do funcionamento da Igreja e devem ser respeitados, sem dúvida nenhuma. Agora, tudo isso não é, eu diria, o alicerce, a base é a parede para nos orientar, para nos abrigar, para nos fazer mover para algum lado. O alicerce, a base fundamental, aquilo que segura a Igreja no solo, é sempre a pessoa de Jesus, a sua missão, seu plano da redenção, seus princípios, seus mandamentos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós podemos ser de sítios diferentes, falar de maneira diferente, ter hábitos diferentes e tudo mais. Mas o Evangelho de Cristo é o mesmo em todo o lado. Nem mais. A mensagem de Cristo é igual em todo o lado. É por isso que quando nós vamos a algum país diferente do nosso, seja em África, nas Américas, seja onde for, nós entramos e vemos coisas muito diferentes que nos chamam a atenção.
Mas quando começamos a estudar um assunto da escola sabatina, quando vamos para um culto e adoração, quando vemos os programas que a igreja faz, nós chegamos à conclusão, bom, esta é a minha igreja. Eu nunca vim aqui, mas eu faço parte disto, porque esta é a minha igreja. Acontece os mesmos assuntos, a mesma doutrina, os mesmos princípios. Ou seja, o embrulho, digamos assim, para usar uma imagem. Exato. O embrulho é diferente, mas a essência do que lá está dentro do embrulho, portanto, é a mesma coisa. Ou seja, podemos mudar o embrulho, o que não podemos mudar é a essência, Exatamente, a substância. exatamente. Porque essa substância é a tal chave, é o tal segredo da unidade que nós temos. E conforme este versículo que nós lemos aqui, vemos que Deus nos abençoou em Cristo. Pastor, fico muito contente por perceber e por admitir sem qualquer problema que não acredito que esta é uma igreja de homens. Não acredito que a igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja de homens. Se fosse uma igreja de homens, eu ficava muito preocupado, porque eu queria saber de quem era esse homem, e depois, se ele morresse, eu não sabia o que é que ele ia fazer. Há uma comunidade religiosa, que é, por exemplo, os chamados Mormons, que o presidente da conferência geral deles, não sei se é exatamente assim que se chama, é um profeta de Deus. E quando ele morrer, há outro que é eleito e passa a ser o outro profeta de Deus. Portanto, a base, o alicerce, muda de pessoa para pessoa. Depois temos aquelas religiões em que o Deus deles já morreu, que é o caso dos maometanos, por exemplo, que é o caso dos budistas, embora a reencarnação permita, entre aspas, não é, que o Deus vá mudando de uns para os outros, embora sendo o mesmo, mas isso é bastante confuso, porque nunca é sempre o mesmo, é sempre uma pessoa diferente. No caso da Igreja Cristã, e naquilo que eu acredito na nossa Igreja, é sempre a mesma pessoa. Claro. Porque, embora tendo morrido, vive, lidera a Igreja através do seu Espírito, através do ministério dos seus anjos, lidera a Igreja, orienta cada um, orienta o coletivo, e eu confesso que eu fico muito mais descansado assim do que se fosse um homem que liderasse a Igreja. Claro. Porque os homens podem me decepcionar, e os homens decepcionam-me conforme eu decepciono os outros também. Claro. Deus nunca me decepcionou, Deus nunca me deixou ficar mal, Deus nunca me envergonhou. Pelo contrário, eu é que o envergonho a Ele. Exatamente. Sabes, Filipe, se nós não tivermos esta compreensão do elemento sobrenatural em todos os relacionamentos humanos, nós perdemos a nossa compreensão fundamental. Porque o que dá força à Igreja é realmente esta componente sobrenatural, espiritual, que é o facto da existência de Deus e de Deus dirigir os assuntos e a direção da sua Igreja. Reparem, para um descrente, para alguém que não acredita em Deus, isto é completamente inconcebível. Ou seja, ele olha para a Igreja apenas como uma associação humana. Claro. Mas onde é que está a força da Igreja? Não é na associação humana. A associação humana é o resultado desse trabalho espiritual, divino, nos seres humanos. E, portanto, é isso que os descrentes não conseguem explicar. Mas que quando se deparam, às vezes, com determinados factos e evidências, eles ficam boquiabertos. Mas lá está, o elemento sobrenatural, o elemento espiritual a funcionar. E, portanto, esta Igreja, volta a dizer, ela não poderia existir, ela não poderia ser um corpo unido ou tender para a unidade se Cristo não estivesse a trabalhar por detrás. Há bocadinho, quando estavas a falar em visitar vários países, eu já tive o privilégio de visitar vários países, em África, na América e sobretudo na Europa. Eu já estive em culturas muito diferentes. Pois bem, quando eu vou a uma igreja adventista, eu tenho essa satisfação. É a nossa casa. Mas é a minha casa. Eu tenho mais divergências com pessoas da minha família carnal, que não são crentes, não são adventistas, do que eu tenho com pessoas da minha família espiritual. Claro. Eu já estive em países como Suécia, Hungria, Israel, África do Sul, Estados Unidos, estive uma vez no Brasil, Angola, Moçambique, onde nasci, Portugal, Estados Unidos. São as mesmas crenças. Ou seja, neste momento nós somos mais próximos de quem nos está a assistir e nós nem conhecemos. Exatamente. Do que se calhar alguns vizinhos nossos. Sem dúvida, mas sem dúvida alguma. E eu dou graças a Deus por estes meios tecnológicos que eu acredito que Deus permitiu que nós pudéssemos ter hoje, porque através destes meios tecnológicos o que é que está a acontecer? Está a acontecer que aqueles que são de Cristo, eles vão ouvindo uns e outros e aqui, e nós, o que é que está a acontecer? Está a acontecer a unidade.
Portanto, estes programas aqui, eu espero bem e oro para que isso aconteça, e não tenho dúvidas que o Senhor está a utilizar estes programas também, como muitos outros, não quero ter a exclusividade dessa ação divina. Portanto, isto serve para nós nos irmos falando, partilhando a nossa fé, e irmãos que nos estão a ouvir no Brasil, em Angola, na Austrália, como já recebemos respostas. Portanto, eles revêem-se naquilo que nós estamos aqui a dizer. Isto é a prova de quê? É a prova de que o mesmo Espírito está a trabalhar em nós e está a trabalhar neles. De outra forma seria impossível. E, portanto, isto é absolutamente maravilhoso e fantástico. E eu acredito que, à medida que o tempo vai avançando e que nos aproximamos do fim do tempo, o povo de Deus vai estar, e sublinho o que eu vou dizer a seguir, verdadeiramente unido. Não vai haver divergências. O mundo vai tender também, os ímpios vão tender para uma unidade, mas é uma unidade falsa. É uma unidade de objetivos. Para combater a verdadeira. Para combater a unidade verdadeira. Mas entre o povo de Deus vai haver uma verdadeira e genuína unidade. Pastor, quando olhamos para a nossa igreja hoje, nossa igreja adventista do sétimo dia, sim, e isto porque alguém pode estar com este pensamento neste momento, que é um pensamento legítimo e lógico, então, mas eu até vejo tanta tendência para desunião, eu até vejo tanto conflito dentro da igreja. Ainda recentemente a nossa igreja discutiu um assunto complicado que tem a ver com a união, por exemplo. União-unidade, quero dizer. Sim. Não união-organização, união-unidade. Ainda discutimos isso, e há irmãos que pensam de uma maneira e há outros irmãos que pensam de outra. Bom, embora eu não saiba tudo o que é que vai acontecer à frente, quando eu olho para as Sagradas Escrituras e eu vejo aquilo que o Deus da Igreja anunciou com séculos e séculos de antecedência que se iria cumprir, e cumpriu-se, então eu tenho todo o crédito em olhar para aquilo que ele anuncia acerca do que está à minha frente e crer que aquilo vai ser assim. Nem mais. E quando eu olho para aquilo que está à minha frente, é verdade que vai haver dissidência na nossa igreja, que já houve e vai haver. Certo. E vai haver dissidência pior do que aquilo que já houve também. E vai haver conflito. E vai haver irmãos ou ex-irmãos que vão denunciar e entregar os seus familiares, por exemplo. Certo. Portanto, não estou escandalizado porque isto é a revelação que nós temos à nossa frente. Ao mesmo tempo, e tal qual o pastor estava a dizer, eu também estou avisado que o verdadeiro povo do Senhor, aquele que construiu a casa na rocha e não na areia, esse verdadeiro povo do Senhor será cada vez mais unido no seu propósito, na sua missão de levar o Evangelho, embora passando por dificuldades. Então eu aqui, como em todas as áreas da nossa existência, eu estou diante de uma escolha. Ou confio no Senhor e faço o meu esforço, do que está na minha mão, claro, para me juntar a esta bênção que Cristo dá, que é a unidade à sua igreja que vai dar, ou então fico aqui a duvidar daquilo que Deus diz e arrisco desunir-me em qualquer ocasião. Ora, nem mais. Nunca nos podemos esquecer como é que a desunião se iniciou no céu. Porquê? Porque houve um ser criado por Deus que era perfeito, perfeito não apenas em termos físicos, digamos assim, embora a natureza dos anjos é diferente da nossa, mas na sua natureza moral, na sua natureza intelectual, era um ser perfeito. E um dia, vamos lá imaginar porquê, não sabemos, isso é aquilo que a Bíblia chama o mistério da iniquidade, ele resolveu pôr-se contra Deus, contra a sua autoridade, contra os seus princípios, contra as suas leis, as suas normas, e todos sabemos qual foi o resultado. Reparem, o que é que aconteceu? O pecado começou, portanto, no coração de um ser criado, mas o primeiro resultado do pecado foi a desunião. Então, o último resultado a ser obtido pela obra da redenção é precisamente a união. Agora, para nós estarmos em união, nós temos que estar de acordo naquilo que é essencial. As premissas fundamentais. As premissas fundamentais. Que não são homens que as determinam. E exatamente quem é? É o próprio Deus. É o próprio Deus. E muitos dizem, nós temos de ser unidos em Cristo. Sim, mas ser unidos em Cristo pressupõe não só estarmos unidos pela fé à pessoa divina de Jesus Cristo, mas pressupõe também estarmos unidos naquilo que Cristo ensinou. Caso contrário, é uma falsa união. É uma falsa união, porque muitos dizem, eu estou unido a Cristo, tendo uma relação, uma experiência subjetiva com Cristo, mas se Cristo disse algo, ensinou algo, e eu não aceito esse algo, então não posso estar em unidade com Cristo. Se eu disser, estou unido à minha mulher e não vivo com ela, não compartilho com ela, não convivo com ela, ninguém acredita no que eu disse. Sim, exatamente.
A mesma coisa com Cristo. Portanto, estar unido a Cristo não é apenas ter esta experiência de fé que todos nós devemos ter com o Senhor Jesus, através da nossa comunhão com Ele, pela oração, pelo estudo da Sua Palavra, mas é eu aceitar os ensinos de Cristo. Agora, é evidente que há ensinos que Cristo formulou. Alguns eu aceito logo de mão beijada, porque vêm ao meu encontro, respondem a uma necessidade ou a várias necessidades que eu tenho, mas há outras coisas que Cristo ensinou que me dão autênticas bufetadas sem mão na cara. Também faz falta às vezes. Pois faz. Ou seja, eu tenho que me submeter não só àquilo que eu gosto, mas também àquilo que eu não gosto. E cada um de nós vive essa experiência. Ninguém me venha dizer o contrário, porque isso é mentira. Há muitas coisas que nós aceitamos naturalmente, entre aspas, ou seja... Sem dificuldade. Sem dificuldade, mas há outras coisas que nos custam a engolir. Porque rompem com o coração humano. Ora bem, com os prazeres e as inclinações. Exatamente. E aí, bom, cada um agora tem que responder por si, cada um tem que saber quais são os seus pontos fracos, quais são as suas tendências pecaminosas mais fortes. Por exemplo, uma pessoa que foi alcoólico durante anos e anos luta, por exemplo, com o gosto pelo vinho. Para mim isso nunca foi problema, nem é. Portanto, isso para mim simplesmente não existe. Mas tenho outros problemas. Cada um de nós tem os seus pontos fracos. E, portanto, é nesses pontos fracos onde nós temos que batalhar mais, onde nós temos que exercer maior vigilância para o inimigo não nos levar a cair nesses pontos fracos. E ao vencê-los estamos a promover a unidade da Igreja. Exatamente. Ao vencer essas minhas tendências pecaminosas, com o poder sempre, com o poder do Senhor, eu aí estou-me a alinhar com o pensamento e com os ensinos de Cristo, e se os meus irmãos à minha volta fazem o mesmo, lá está, como eu disse no início, inevitavelmente vamos estar unidos uns aos outros. Para quê? Para que tudo isto, pastor? O versículo 4 do capítulo 1 de Efésios diz, e há aqui duas notas que nós podemos falar aqui um bocadinho, vamos começar. Felipe, se me permites, há um assunto há bocadinho que eu queria mencionar e vou referir. Quando disseste que existem divergências entre nós, e é um facto, e reparem, não estamos aqui a escamotear as questões, contra factos não há argumentos, e portanto há divergências no seio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu nunca escamoteei isso, nunca tentei encobrir o sol com a peneira, como se costuma dizer. É um facto. Agora, não é menos verdade que também não ganhamos nada às vezes estar só a falar disso. Temos é que enfatizar a verdade em Cristo, para nos unirmos precisamente em torno dessa verdade. Mas, falando das dissidências, falando das divergências de opinião que há entre nós, faz-me lembrar um texto do apóstolo Paulo que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 19, onde Paulo diz isto: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Eu gosto muito da forma como a versão de João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, assim como a Almeida corrigida fiel, traduz este versículo. Diz assim: pois até mesmo importa que haja heresias entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Ou seja, as heresias com que nós somos confrontados no seio, estou a falar agora cá dentro, ou seja, um problema interno, não é lá fora, cá dentro. As heresias com que nós cá dentro somos confrontados, no fundo elas até têm um efeito positivo. Esclarecem e abrem os olhos das pessoas. Exatamente. Ou seja, não devemos ter receio de, como igreja, vivermos dissensões, porque o apóstolo Paulo até é bom que haja heresias entre vós. Porque ao haver heresias, se manifesta quem é quem está de um lado e quem está do outro. Porque ele diz aqui, para que os aprovados se manifestem entre vós. Porque aqueles que, no seio de uma controvérsia, claramente se posicionam em favor da verdade, dão através desse seu testemunho indicação de que estão do lado de Cristo e da sua verdade. E eles mesmo saem fortalecidos. Quantas vezes eu não tenho saído fortalecido, graças a Deus por isso, louvo a Deus por isso, por tantas controvérsias e dissensões com que já fui confrontado no seio da igreja. Uma questão foi o antitrinitarianismo, que eu não conhecia antes de me ter sido apresentado. E ao me ser apresentado, eu pude estudar o assunto e perceber coisas que eu não percebia hoje, tanto a nível histórico como a nível teológico. Exatamente. Ou seja, quando nós somos confrontados com essas dissensões, nós vamos investigar, nós vamos estudar, é o que eu faço, e creio que a maior parte dos membros da igreja faz isso, e se não faz, deve fazer, aconselho a fazer. Fui investigar, fui avaliar, ouvi aqueles que falavam contra, e hoje posso dizer que a minha convicção sobre, por exemplo, esse exemplo, mas podia dar muitos outros exemplos. Foi apenas um exemplo. É apenas um exemplo. É muito mais forte hoje do que era há uns anos atrás. Eu lembro a primeira vez que eu fui confrontado com, ou melhor,
que eu tomei conhecimento de que havia essa heresia no nosso meio foi em 2013, há 15 anos atrás. Eu até estava na altura nos Estados Unidos da América, com a minha mulher, a fazermos um curso de evangelismo no Amazing Facts College of Evangelism, e, na Califórnia. E eu fui confrontado, e eu disse, não é possível. Eu já tinha confrontado, ou sido confrontado com testemunhas sobre essas ideias, e tinha rebatido com argumentos bíblicos, e nunca imaginei que um dia na nossa própria igreja essa heresia iria surgir. Bom, ela surgiu e aí está, e em alguns sítios bem forte. Bom, mas vou-vos dizer, eu hoje não tenho a menor dúvida sobre aquilo que a igreja ensina nesse ponto. Aliás, quando eu iniciei o meu curso de Teologia, foi uma das primeiras grandes verdades que ficou clara na minha mente e sobre a qual fui construindo todo o outro conhecimento das outras verdades bíblicas. Portanto, para mim isso é assunto encerrado. Pois, mas ao mesmo tempo não podemos esquecer o seguinte, sendo verdade, claro, isso que acabou de dizer, que havendo heresias na nossa igreja acaba por nos suscitar um estudo maior para ficarmos mais convictos, também há outra coisa que não podemos esquecer. Ai daquele por meio de quem vem as heresias e desvia os irmãos da verdade. Isso. Porque há responsabilidades. Exatamente. Que não vão ser os homens a chamá-las, vai ser o próprio Deus. E Jesus não pronunciou essas mesmas palavras contra Judas, Iscariotes. Portanto... Isto para dizer o quê? Para dizer que não pensemos, pastor, que podemos introduzir qualquer ensinamento só para ver se é verdade ou não, há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade, exatamente. E se é coisa grave perder-se a si próprio, pior ainda é induzir os outros a se perderem. Exatamente. Portanto, agora, há várias heresias. Aliás, eu atrevo-me a dizer que não há nenhuma verdade bíblica fundamental hoje que não seja posta em causa. Quer dizer, é tudo posto em causa. Agora, ao ser confrontado com essas heresias, nós temos que fazer a nossa própria escolha, assim como cada anjo no céu foi confrontado com uma necessidade imperiosa, e essa necessidade foi de fazer uma escolha. Eu posiciono do lado de quem? Do lado de Deus ou do lado do anjo rebelde que se levanta contra Deus? E no céu, cada anjo teve que fazer a sua escolha. Bom, 1/3 dos anjos fez a escolha a favor de Lúcifer e 2/3 fizeram a sua escolha permanecendo fiéis do lado de Deus. Cada um de nós tem que fazer as suas escolhas. Eu, ao longo da minha vida, já fiz muitas escolhas, continuo a fazer as minhas escolhas, mas há uma coisa que eu afirmo aqui sem margem para dúvida. Às vezes há pessoas que parece que olham para mim e ficam um bocadinho na dúvida onde é que ele se posiciona. Bom, eu posiciono-me por Deus, pela sua verdade bíblica e pela sua igreja remanescente, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ninguém me consegue demover destas convicções. Ninguém. Eu gostaria de acrescentar uma coisa, pastor. E eu vou dizer uma coisa, Filipe. Estas convicções, eu não as tenho por ser pastor. Eu já as tinha ainda antes de pensar em ir fazer o curso de Teologia. Portanto, são convicções. Aliás, recentemente eu tenho publicado posts no meu Facebook, no meu perfil de Facebook, no meu perfil pessoal de Facebook, contando um bocadinho da minha experiência de vida. Por exemplo, foi debaixo de muito sofrimento, de muita angústia, que eu descobri pessoalmente Deus. E desde que descobri, eu nunca mais pus em causa, nunca mais o inimigo teve êxito e tem que colocar dúvidas na minha mente acerca da existência de Deus. Posteriormente, eu tive dúvidas, estava na igreja correta. E depois eu comecei um estudo rigoroso da Bíblia, metódico, desde Gênesis 1 a Apocalipse 22:20. Foi de capa a capa. E para meu espanto, entre aspas, eu descobri que realmente eu estava na igreja verdadeira. Depois vim a descobrir a grande verdade da justificação pela fé. E eu próprio vivi isso. Ou seja, quando eu fui iniciar o meu curso de Teologia, aliás... Antes de eu ter tido esse desejo, já eu tinha convicções muito fortes na minha mente. E uma dessas convicções é esta igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é a igreja remanescente de Deus. É aquela que vai ao encontro daqueles dois grandes textos que estão na Bíblia, Apocalipse 12:17, Apocalipse 14:12, que identificam a igreja remanescente do tempo do fim. E eu não tenho a menor dúvida, apesar de todos os problemas, das heresias, das dissensões, das discussões que há no seio da nossa igreja, esta é a igreja verdadeira. Esta igreja continua a ser a coluna e o fundamento da verdade presente para os nossos dias e, portanto, qualquer pessoa que me tenta convencer, e já foram muitas e muitas e muitas pessoas que me tentaram convencer que esta igreja está mal, que já saiu do seu rumo, que se tornou
tornou Babilónia, vou-vos dizer, amigos, ninguém até agora me conseguiu convencer, e eu espero bem que nunca ninguém me consiga convencer dessa acusação que é feita contra esta Igreja. E o que é que eu gostaria de acrescentar para fundamentar isso mesmo e se calhar para dizer a alguém em particular, alguém que está a ouvir, porquê? É possível que alguém que esteja a ouvir neste momento esteja confrontado com algumas destas heresias, com tendências para dissidência, etc. E é verdade aquilo que o pastor acabou de dizer. Tudo deve ser escrutinado à luz de um estudo bíblico. Exatamente. Dois conselhos que eu gostaria de dar, pastor. Em primeiro lugar, se estiver a ser confrontado com alguma destas heresias ou tendências para a dissidência, para não lhe chamar outra coisa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem posição sobre estes assuntos. Tem. E normalmente o que nós fazemos é ouvir o herege, ouvir o dissidente e não ouvimos o que a Igreja tem a dizer. Ora, que é um erro terrível. Qualquer juiz, para avaliar uma causa, ouve uma parte e ouve a outra parte e no seu raciocínio estabelece uma conclusão. Exatamente. E é isso que eu convido, mas convido a fazer ainda mais, que é o seguinte: a grande maioria dos problemas que nós temos na nossa Igreja não são novos. Já vem de trás, no tempo. Já aconteceram atrás ou noutros lugares. E não disse o sábio Salomão que não há nada de novo debaixo do sol. Portanto, estamos a falar de antitrinitarianismo, a questão do santuário. Não é nada novo, já vem tudo de trás. Estude a história destes assuntos. Estude a história destes movimentos. Estude a história das pessoas que originaram estes conflitos, estas heresias, estas dissidências dentro da Igreja. E há um padrão que vai reparar. Todos eles acabam por se afastar da Igreja e fica um grupinho aqui, outro grupinho ali. Que depois acaba por desaparecer. Acaba por desaparecer ou ficar insignificante ou um pouco mais do que insignificante. No meio de tudo, a Igreja Adventista segue sempre. Segue sempre. A Igreja continua, a Igreja avança, a Igreja cresce. Ora, um raciocínio lógico, se é Deus que governa e que lidera e que comanda a sua verdade e o seu povo, um raciocínio lógico é que vai concluir que Deus está com esses que se fragmentam, que se esfacelam e ficam espalhados um em cada lado, ou está com um corpo que, apesar de atacado, apesar de violentamente atingido, ainda assim sofre um rombo, mas subsiste, fortalece e segue em frente e continua. Onde é que Deus estará? Estará do lado dos derrotados ou estará lá do lado daqueles que, apesar de levarem pancada atrás de pancada, continuam e seguem em frente com as suas dificuldades, com as suas coisas, mas continuam em frente com a sua missão e com o seu propósito de existência? Onde é que Deus estará realmente? A resposta para mim é mais do que óbvia. Mais do que óbvia. Portanto, isto dá para perceber quem é que, na verdade, está por detrás de tudo isto que tem atacado a Igreja. Exatamente. E, Filipe, tu disseste uma coisa muito, muito importante. Tu disseste que, realmente, os problemas com que a Igreja se confronta hoje não são novos. E, efetivamente, não são. Por exemplo, um dos ataques que é feito contra a Igreja é que a Igreja se tornou Babilónia. Pois bem, pasmem, porque há décadas e muitas décadas atrás, essa mesma acusação já foi feita. E eu pergunto, o que é que aconteceu a esses que fizeram essa acusação e o que é que aconteceu à Igreja Adventista do Sétimo Dia? A Igreja Adventista do Sétimo Dia permanece, cresceu, multiplicou-se. Na altura era uma igreja que estava limitada quase aos Estados Unidos da América e a poucas nações mais. Hoje em dia uma igreja mundial permanece, está totalmente envolvida na difusão do Evangelho eterno, na pregação das 3 mensagens angélicas. Volto a dizer, se você vê alguém no seio da igreja que luta contra algumas verdades, compare com a posição oficial da igreja. Não ouça só essas pessoas, ouça e mais. Não pense que às vezes um líder individualmente é a voz oficial da igreja, pode não ser, porque há líderes dissidentes também, há líderes que não estão em sintonia completa. Por exemplo, há bocadinho referiste muito bem aquilo que aconteceu no último concílio anual, ok? Portanto, o que é que se procurou fazer nesse último concílio anual? Foi o tema principal. Lidar com a dissidência no nosso meio. Neste caso, dissidência administrativa. Dissidência entre líderes. Sim. Não estamos a falar só de membros leigos, de dissidência entre líderes. Portanto, não chega a ir junto de um líder A, B ou C. Há que olhar para a posição oficial da Igreja, para os pronunciamentos oficiais da Igreja, votados em sessão da Conferência Geral. E que representam a posição da Igreja. Essa sim, essa é que é a posição. Por exemplo, as 28 crenças fundamentais. Não foi um líder, ou 2 líderes, ou 3 que imaginaram aquilo. Não, isso foi decidido... Por uma Igreja Mundial, devidamente representada. Exatamente. Portanto, é para aí que nós temos que olhar. Pastor, eu quando era estudante de Teologia, às vezes era confrontado também com ideias. O que é que eu fazia? Ia às fontes oficiais para ver...
deixa cá ver se eu estou errado também, não é? Eu quero ver. E muitas vezes a minha posição, aquilo que eu pensava, era reforçado ao ler aquilo que era escrito no pronunciamento oficial. Outras vezes eu também via, realmente ia estudar, aqui eu tenho que fazer uma correção porque não estou a pensar corretamente. Lá está, tentava ajustar-me também ao pensamento oficial da Igreja, que no fundo, quando eu estudo, eu vejo que, e repare, eu fiz este estudo exaustivo. E aí ninguém me pode acusar de que eu defendo esta Igreja só por defender. Eu fiz um estudo exaustivo e cada doutrina, ou cada crença fundamental que nós, como Adventistas do sétimo dia, defendemos, não tenho a menor dúvida disso, uma autêntica base bíblica, fundamento bíblico. É indestrutível, não dá como deitar abaixo. Nós até temos um pastor a quem era feita a acusação, na verdade a acusação era feita contra a Igreja, de que nós erramos ao nos socorrermos do Antigo Testamento para fundamentar as nossas crenças. E, naturalmente, que esse era um ataque ao sábado, essencialmente. Então, esse pastor o que é que fez? Foi ao Novo Testamento e, pelos Evangelhos e o livro de Atos, conseguiu fundamentar, só por esses 5 livros, conseguiu fundamentar todas as nossas crenças. Pastor, na Bíblia, a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. E eu agora gostaria de aplicar essa expressão do provar e vede à nossa Igreja. Eu gostaria de desafiar quem nos estiver a assistir, na caixa de comentário deste vídeo ou dos nossos contactos, que nos digam o seguinte: nós já tivemos eminentes teólogos e membros anónimos que assumiram uma postura de dissidência contra a Igreja e se separaram da Igreja. Eu gostaria de que me mencionassem um caso, eu não estou a dizer 20 nem 30, estou a dizer um caso de dissidência que tenha prevalecido. E com prevalecido eu digo o seguinte: a Igreja de Deus tem a responsabilidade de levar a mensagem a todo o mundo, tribo, língua e nação, a todo lado, até aos confins da terra, e então depois sim virá ao fim. Eu gostaria que me dissessem um dissidente, porque o dissidente parte do princípio que esta deixou de ser a Igreja de Deus. Exatamente. Porque está em erro teológico, está em erro profético, está seja lá no que for. Então, se esta não é a Igreja de Deus, alguém tem que ser. E, em princípio, esse dissidente pensa que é ele e o movimento dele. Então, eu gostaria que me indicassem e apenas que tenha prevalecido e que tenha cumprido com a missão de ir até ao fim do mundo levar a mensagem para terminar a obra. E apenas O único corpo que eu vejo a cumprir isto é a Igreja Adventista. Não sou eu, nem é o pastor, nem é a nossa igreja local. É a Igreja Adventista no mundo inteiro que faz isto. Mais uma vez eu faço a pergunta: se não conseguimos apontar um único caso, eu digo sinceramente, pastor, no âmbito desta lição, eu quero estar unido a esta Igreja. Eu não quero estar unido a mais nada. Qualquer pessoa inteligente, acho eu, quero estar... faz essa opção. Há coisas que me espantam e que me chocam dentro desta Igreja. Claro que há. Isso a qualquer membro, com toda a certeza. Mas o que te choca não é a posição oficial da Igreja, é atitudes de alguém cá dentro. E da mesma maneira como alguém se choca comigo também, e eu espero que não seja por isso que abandone a Igreja também, com toda a certeza. Ou seja, alguém disse uma vez uma coisa muito interessante, pastor, que eu nunca mais me esqueci, e eu acho que resume bem este assunto que estamos aqui a falar. Demorámos algum tempo porque é um assunto importante hoje em dia. Quem sai da Igreja por causa dos irmãos nunca entrou na Igreja por causa de Cristo. É verdade. É verdade. Quem entra na Igreja por causa de Cristo, olha, pastor, Moisés viu o povo a dançar à volta de um bezerro, partiu as tábuas, mas não abandonou a Igreja. Jeremias viu o sacerdote a pintar o templo com ídolos, escreveu as Lamentações, mas não abandonou a Igreja. Daniel viu o povo no cativeiro, orava 3 vezes por dia por si e pelo seu povo, mas não abandonou a Igreja. Ou seja, a Igreja atravessou tantas coisas tão terríveis. Veja, pastor, eu não conheço nenhum adventista hoje que pegue no seu filho e o sacrifique em oferta a um Deus qualquer. Não vejo nenhum. Mas isso já aconteceu no passado com o povo de Deus. Ou seja, se calhar antes... E até um rei fez isso, o rei Manassés, por exemplo. Pastor, se calhar antes havia coisas piores do que existe hoje. Naquele tempo, os homens de Deus, ao ver aquelas coisas, não abandonaram a Igreja por causa disso. Exatamente. Então, por que razão haveria eu de o fazer hoje? Por uma razão muito simples, para agradar a Satanás. Não há outra razão nenhuma. Claro. Não há outra razão nenhuma. Ou seja, ficar... E depois há outra coisa, pastor. Se aqueles que acham que estão bem... Ninguém está bem, mas vamos partir do princípio. Se aqueles que acham que estão bem, que estão firmes na verdadeira doutrina, abandonam a Igreja, então Satanás prevalece contra a Igreja porque ficam lá os maus só. Exatamente. Ou seja, onde é que vai haver unidade na Igreja quando os bons, entre aspas, repito, entre aspas, saem e se separam? Eles não podem contribuir para a unidade da Igreja para defender aquilo que está correto. Exatamente. Ou seja, a unidade da Igreja
é efetuada, é defendida com uma premissa fundamental, com um alicerce, com uma base, que é a pessoa de Jesus, mas é executada por pessoas que são os membros que estamos aqui. Exatamente. E esses membros, se afastam do corpo, do qual Cristo é o alicerce, então vão para o corpo, vão para onde e quem é que é o alicerce do sítio para onde eles vão? Não vale a pena responder esta pergunta com toda a certeza, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Pastor, isto parece-me tão básico, tão fundamental. Mas, infelizmente há pessoas que não compreendem isso. Bom, mas... É importante falar acerca disto porque é crítico hoje em dia. Mas acredito também numa coisa, Filipe, eu acredito que todas as pessoas com bom senso, as pessoas de boa vontade, as pessoas que são sinceras e honestas, eles não só compreendem o que estamos aqui a dizer, como aceitam totalmente. Com certeza. E por isso, repara, deixa-me aqui ler um texto, está no profeta Amós, no capítulo 9 e no versículo 9, que é um texto que já me fez pensar muito e continua-me a fazer pensar, onde o Senhor diz isto. E eu acredito que este texto aqui refere duas situações, uma que aconteceu nos tempos do profeta, não é? Quase sempre as mensagens também se aplicaram ao tempo do profeta, mas aqui tem uma aplicação futura escatológica. Diz assim Amós 9:9, porque eis que darei ordens, é Deus a falar através do seu profeta, eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Onde é que está a casa de Israel entre todas as nações? Cá está. Isto aqui é claramente uma descrição do Israel espiritual dos nossos dias. O Israel espiritual está entre todas as nações do mundo hoje. Naquele tempo estava só na Palestina. Exatamente. Ali. Bom, já havia a diáspora. A diáspora, exatamente. E, portanto, já havia judeus também. Mas era residual, não era como hoje. Exatamente. Hoje temos o Israel espiritual em todas as nações. E o Senhor está aqui a dizer, darei ordens e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Ou seja, o trigo fica. O Senhor está aqui a dizer que nem um só trigo cai ao chão. O que sair é joio, é lixo. O que fica é o trigo. Ou seja, o trigo fica dentro da igreja. O joio é que sai. Ou seja, se eu quiser sair, eu estou a dizer a Deus, eu quero ser joio. É isso. Nem mais. Acho que esse versículo resume aquilo que nós tivemos. Queres outro? Este é do Antigo Testamento. Eu vou a um do Novo Testamento. No Novo Testamento, em 1 de João, no capítulo 2 e no versículo 19, temos João, chamado o apóstolo amado, a dizer isto. Eles, falando de um grupo de pessoas, que ele, no versículo anterior, identifica como sendo o anticristo, eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido connosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quando eu vejo alguém sair da igreja com as suas razões, eu vou-te ser muito, muito honesto e repara, a minha crença baseia-se neste texto que acabei de ler. Eu penso, bom, se essa pessoa saiu com absoluta convicção, ele só está a demonstrar que é joio. Por escolha pessoal. Por escolha pessoal. Não é o Senhor que o faz joio, ele é que... Nem é a igreja que o atira para fora. Não, a pessoa é que quer sair, não concorda mais, sai, e o que é que o apóstolo inspirado por Deus está a dizer? Aqueles que saem estão a demonstrar pela sua ação, pelo seu comportamento, não são dos nossos. Por isso é que saem. Eles não se revêem mais com os crentes. Sendo que cada é terrível, mas é a realidade. Cada um é livre para fazer o que quiser, as consequências são dramáticas. São dramáticas. E já no Antigo Testamento, através do profeta Amós, como lemos, o Senhor disse que nem um só grão cai por terra. Portanto, os verdadeiros crentes, esses permanecem na peneira. Faz lembrar aquela tipologia que nós falámos aqui na última lição do trimestre passado. Aqueles que ficarem no barco, nenhum vai morrer. Nenhum vai morrer. Mas os que saírem, esses vão se perder. Esses vão se perder, é verdade. Pastor, o versículo 4 que eu ia introduzir há pouco, Sim. tem aqui uma expressão, também é uma expressão muito debatida hoje em dia, e diz assim, Efésios 1:4. Como também nos elegeu, isto na sequência do versículo que tínhamos lido anteriormente, Sim. não é? Como também nos elegeu Ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esta expressão santos e irrepreensíveis, isto é o que Deus pede à sua igreja. Então não é. Deus não pede à sua igreja para ser uma igreja banal, qualquer, igual a outra, mas que se destaque por uma pureza que é aquela pureza que Deus transmite, que o próprio Cristo transmite à sua igreja. Claro que não está na capacidade do homem, como é evidente, mas é algo que Deus tem, e porque Ele tem, e o próprio Cristo tem, Ele entrega à sua igreja para ser santa e irrepreensível diante dele e diante do mundo. Filipe, isto custa-me realmente ter que falar de uma coisa que é tão básica, tão fundamental. Reparem, a igreja, deixem-me usar esta imagem, é uma imagem minha. A igreja é como que uma, entre aspas, uma imagem, é como que uma máquina
onde nós devemos entrar cá dentro, entramos dentro desta máquina para passar por um processo de purificação. Nós entramos dentro da máquina quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, quando nos convertemos. Agora, quando nos convertemos, o Senhor põe-nos dentro desta máquina para agora sermos burilados, purificados, etc. Até no confronto uns com os outros. Eu creio que já em lições anteriores, do trimestre anterior, eu dei esta imagem. Eu lembro uma vez ter visto umas pedras muito bonitas, não eram consideradas pedras preciosas, mas semi-preciosas, que são apanhadas no chão, isto foi na África do Sul, quando lá estive, são apanhadas no chão, mas depois são colocadas dentro de um enorme tambor, com água, com detergente, e depois como é que essas pedras ficam tão polidas, tão bonitas? Porque andam ali à cabeçada umas com as outras. Pois bem, Deus ao colocar-nos dentro da igreja, a igreja é como esse tambor, onde nós agora, com a água da palavra de Deus, com o detergente que é o sangue de Cristo, nos purifica de todo o pecado, nós entramos aqui e andamos aqui às cabeçadas uns com os outros e para aqui e para ali, mas o objetivo é que nós saiamos desta máquina polidos, perfeitos em Cristo. E, portanto, não devemos ter receio destes processos. Quantas vezes eu também sou apanhado? Então, pois claro, então eu sou um membro como qualquer outro e sou apanhado. E muitas vezes, ao levar castada de um lado, castada do outro, passa a expressão, isso também me faz bem a mim. Porque eu também preciso, eu era uma pedra bruta e certamente que ainda há coisas no meu caráter, no meu temperamento que necessitam ser burilados, mas eu não quero fugir do processo, eu quero continuar cá dentro para ser aprovado. Agora, se eu digo, não, para aí a máquina, eu quero saltar fora, bom, eu posso fazê-lo, o Senhor me dá essa possibilidade, não é? Mas não terminou o processo. Não terminei o processo. E se não terminei o processo, o que é que vai acontecer? Os pecados que ainda estão no meu caráter e que não foram expurgados, eles vão voltar. O inimigo, aliás, o que é que Jesus disse? Que o último estado dessa pessoa torna-se pior do que o primeiro. E, portanto, eu vou-me perder. Portanto, Deus me livre, eu não quero me perder. Portanto, venha ao que houver, eu tenho que levar as cacetadas, tenho que levar, mas eu quero aprender, eu quero me humilhar, eu quero que o meu caráter manifeste o caráter do meu Salvador, do meu Senhor em mim. Agora, estamos todos num processo de aprendizagem, num processo de purificação, num processo de santificação, mas esse é o grande objetivo da Igreja. Não há outro. Cada vez mais e mais até chegar. Até chegar ao fim. Até chegar. E quando chegarmos, finalmente, ao momento da vinda de Cristo, o povo de Deus estará no seu caráter totalmente puro, perfeito. E unido. E unido, claro. E então, quando todos estiverem perfeitos no seu caráter, o Senhor faz aquilo que eu posso dizer a cereja em cima do bolo, é a transformação da nossa natureza. Mas para haver essa transformação da nossa natureza, que essa sim ocorrerá a quando da vinda de Cristo, quando Paulo diz que seremos transformados num abrir e fechar de olhos, antes nós teremos que ter o nosso caráter totalmente transformado. E nós compreendemos, como igreja, que antes de terminar o tempo da graça, o nosso caráter tem que representar totalmente o caráter do nosso Salvador. Santos e irrepreensíveis, como Santos e irrepreensíveis. Agora, este é um trabalho, nunca podemos esquecer isso, para não vivemos aqui em stress constante. Este é um trabalho de Deus em nós. Por isso é que Paulo pôde dizer, ao escrever aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz: estou plenamente convencido que aquele que iniciou boa obra em vós há de completar até ao dia de Cristo Jesus. Portanto, deixemos o Senhor ser o mestre da nossa transformação. Deixemos que Ele, como oleiro, nos vá moldando segundo as nossas necessidades. E não atrapalhemos. E não atrapalhemos. O problema é que nós atrapalhamos. Exatamente. Agora, se eu permanecer dentro da tal máquina, do tal tambor, se eu me deixar moldar pelo oleiro, louvado seja Deus, o meu caráter vai ficar perfeito. E eu acredito plenamente nisso. Ó pastor, e agora, eu li aqui uma expressão no versículo 4, que ela depois é paralela, digamos assim, a uma que está no versículo 5, que vou desafiá-lo aqui com uma pergunta de âmbito teológico. É que no versículo 4 diz assim, pastor: Ele também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A minha Bíblia diz nos predestinou. Pô, a minha diz isso no versículo 5, a palavra que é usada, que é que nos predestinou para filhos de adoção de Jesus Cristo. Ou seja, se foi Deus que predestinou e se foi Deus que elegeu, quer dizer que Deus escolhe uns e não escolhe os outros? Quer dizer que só uns é que têm acesso e outros não têm? Isto é um assunto teológico profundamente importante, que já vem lá de trás, do tempo de um reformador, e talvez o pastor possa elaborar um pouco à volta disto,
Porque há comunidades religiosas que assentam a sua doutrina nesta ideia. Sobretudo aquelas que são de orientação calvinista, porque João Calvino foi o reformador que realmente deu muita ênfase na predestinação, mas deu uma ênfase errónea. Porque aqui, já agora, para reforçar a pergunta, pastor, então Jesus veio salvar todos, mas só predestinou alguns? Então a salvação de Cristo está acessível para todos, mas só alguns é que são eleitos? Como é que ficamos? Olha, Filipe, eu vou-te dizer uma coisa. Eu um dia, quando era estudante de teologia, resolvi, desculpem-me usar esta expressão, é muito ribatejana. O Ribatejo é uma região, para aqueles que nos estão a ver fora de Portugal, o Ribatejo é uma região cá de Portugal e é de onde vêm todos os meus ancestrais, ou seja, os meus pais eram ribatejanos, os meus avós, bisavós, trisavós, tetravós, era tudo ribatejano. Terra de Campino. Exatamente. E lá usamos muito uma expressão que é segurar o boi, o touro pelos cornos. Pelos cornos. Pronto. Ou seja, enfrentar o problema de frente e com firmeza. Exatamente. Pronto. E um dia eu, sabendo que este era um assunto muito complexo, eu resolvi, não, eu vou estudar este assunto a fundo, vou fazer um trabalho, vou fazer um trabalho de investigação sobre a predestinação. Eu vou-te dizer, eu ao início nem sabia onde é que me ia meter. Eu andei 2 a 3 semanas com a minha cabeça às voltas, porque eu vi-me a nadar em águas muito profundas. Isto é um assunto muito complexo. Mas não vou aqui estar a falar de todos os detalhes da experiência que eu vivi, mas as conclusões a que eu cheguei nessa altura e que permaneceram até ao dia de hoje são estas. Quando Adão e Eva pecaram, aliás, Eva primeiro e Adão depois, quando eles pecaram, pela sua desobediência, eles foram predestinados à morte eterna. Ponto final, parágrafo. Morte eterna era o resultado do pecado. O Senhor tinha sido bem claro, no dia em que comeres, certamente morrereis. Portanto, eles foram predestinados, podemos dizer assim, à morte eterna. Quando Cristo veio como segundo Adão, através do seu sacrifício, ele abriu as portas da salvação de par em par e deu a possibilidade, ou seja, predestinou todos para a salvação. Então, o primeiro Adão predestinou toda a humanidade para a perdição. O segundo Adão predestinou a todos para a salvação. Agora, estamos perante conceitos absolutos, e são mesmo. Agora, no meio destas duas predestinações, como é que há alguns que se salvam e outros se perdem? Única e exclusivamente pela escolha individual de cada um. Ou seja, se eu vivi o primeiro nascimento e nunca vivi o segundo nascimento, então eu estou predestinado à morte eterna. Ponto final, parágrafo, não há volta a dar. Agora, se eu aceito Cristo como segundo Adão e aceito o novo nascimento que Ele me propõe, passo por esse novo nascimento e mantenho a comunhão com o Senhor, eu estou predestinado à vida eterna. Ponto final, parágrafo, não há volta a dar. Ou seja, essa predestinação é o resultado de uma escolha individual e não de uma determinação divina. Exatamente, isso mesmo. Aquilo que Deus determinou é que todos podem se salvar. Todos, mas Ele não obriga ninguém. E, portanto, dá a cada um a possibilidade de cada um fazer a sua escolha. Ou seja, essa predeterminação é uma coisa excelente, porque Deus quer salvar todos. A todos, mas a Bíblia diz isso claramente. Deus quer predestinar todos para serem salvos. Exatamente. Portanto, a verdadeira predestinação é aquela que Deus, no seu plano, concebeu. Deus fez um plano para salvar a todos. Todos, sem exceção. Para quê? Para contrariar o efeito da predestinação que Adão fez. E tinha incorrido sobre a raça humana em consequência do ato de Adão. Repara, ele é o pai da humanidade. Claro. A partir do momento em que ele faz essa escolha, todos os seus descendentes vão sofrer as consequências da decisão do nosso pai ancestral. Agora, em Cristo, o Senhor agora inverte, portanto, a direção em que a humanidade estava a ir. Agora, o Senhor não força ninguém. E, portanto, é através da minha escolha. Se eu aceito a Cristo como meu Salvador e se aceito permanecer nele, porque há pessoas que já aceitaram Cristo, mas depois não permanecem nele. Esse é outro problema. Mas se eu aceito Cristo e diariamente, eu conscientemente escolho permanecer nele, eu devo ter a certeza total e absoluta de que eu estou predestinado para a vida eterna. Ponto final, parágrafo. Ou seja, essa questão, se não for assim dessa maneira, onde é que estava o livre-arbítrio que Deus concede ao homem? Exatamente. Onde é que estava a capacidade de escolha que Deus concede ao homem? Quer dizer, ou seja, o entendimento errado desta doutrina ou deste princípio acaba por fazer colapsar até os atributos do próprio Deus. Portanto, podemos ver claramente quem é que está por detrás deste tipo de pensamento. E, Filipe, aquilo que eu acabei de dizer e enfatizei com grande ênfase
é que se nós verdadeiramente estamos em Cristo e se nós verdadeiramente permanecemos nele, a nossa certeza pode ser essa, deve ser, de que eu estou salvo em Cristo. Agora, ao termos essa certeza, isso nos alivia de um enorme stress. Stress esse, muitas vezes, o inimigo sabe como excitar na nossa mente. Será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? Amigos, não tenham dúvidas. Se estáis conscientemente em Cristo e não quereis abdicar de Cristo como vosso Salvador e Senhor, não permitais que a vossa mente seja assaltada por dúvidas que são de origem satânica. Vós estáis em Cristo e, portanto, sois candidatos à vida eterna. Ponto final, parágrafo. Isto é uma certeza total. Isto dá-nos um alívio, dá-nos uma paz de espírito. Ou seja, então, mas eu ainda não sou perfeito. Tudo bem, não atingi a perfeição absoluta. Mas se eu permaneço em Cristo, o Senhor vai me levar lá. Ou seja, nós dissemos que a escolha é sempre do lado do homem. Partindo do princípio, que é errado, repito, que é errado, que a escolha estaria, porque não está, tenho que reforçar bem isto, do lado de Deus, e o Deus é que escolhe quem se salva, isso quer dizer que se eu fosse escolhido por Deus para não me salvar, que é a consequência natural, então eu podia andar aqui a vida toda, podia aceitar Jesus até como Salvador, que nunca me ia salvar. É isso que a doutrina diz, então. Porque João Calvino, e repara, apesar de ele ter sido um homem de Deus que pronunciou muitas verdades bíblicas, isso está fora de questão, infelizmente, nesse aspecto, ele errou, e errou clamorosamente, ao dizer que Deus predestina umas pessoas para a salvação e outros para a perdição. Deus não faz isso. Deus predestinou a todos para a salvação. Agora, estamos à partida todos predestinados para a morte eterna. E a menos que aceitemos Cristo como nosso Salvador, estamos predestinados para a morte eterna. Isso é um facto. Se eu estivesse nesse raciocínio errado, se eu estivesse predestinado para a salvação e eu habitasse por toda a eternidade na presença de Deus, eu ficava muito aflito e preocupado por ter um Deus que funcionava dessa maneira. Que escolheu a mim e não escolheu a minha mulher, o meu filho escolheu os outros, por exemplo. Ficaria muito preocupado. E aí poríamos em causa toda a justiça de Deus. Com certeza. Aí Satanás teria razão. Permita-me até usar esta expressão. Evidentemente, Deus não seria um Deus justo. Portanto, não pode ser correta esta interpretação. Não pode ser correta. Ó pastor, eu queria introduzir um outro versículo, já agora aqui na reta final, que está em Efésios 4:11, que me parece algo que nós devemos pensar nesta questão de motivar e promover a unidade da Igreja. Porque em Efésios 4:11 diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E vamos já ao versículo 12. Mas o que acontece aqui é que Deus não entrega a todos as mesmas capacidades para ajudar a Igreja. Eu até costumo dizer, uma vez ouvi alguém a dizer, irmão, mas eu não sei pregar. E eu disse, irmão, eu não sei tocar o piano. Ainda bem que não sou eu que toco o piano, senão ninguém ia à igreja quando fosse eu a tocar o piano. Portanto, Deus entrega a cada um as suas capacidades diferentes, os seus dons diferentes, e há um que sabe fazer uma coisa e há outro que não sabe nada sobre aquilo, e depois com outra pessoa acontece o contrário. Claro. Isto quer dizer o quê? E não devemos avaliar o caráter da pessoa pelos dons. Exatamente. Isso quer dizer o quê, pastor? Porque, por exemplo, eu posso estar aqui a explicar muito da Bíblia e ser um grande mestre no ensino. E há um irmão, uma irmã que não tem dom para ensinar. No entanto, essa pessoa, em termos de caráter, pode ser muito mais santo e refletir muito melhor o caráter de Deus do que eu. Com certeza. Portanto, não devemos nunca avaliar as pessoas, julgar as pessoas pelos seus dons. Porque muitas pessoas já tiveram dons espetaculares e, no entanto, perderam-se. E outros tiveram poucos dons e salvaram-se. Sansão, por exemplo. Bom, Sansão salvou-se. Sim, mas teve aquela vida de... Teve aquela vida de queda, exatamente. Podia ter sido um homem muito mais eficaz. Mas vou-te dar um exemplo de alguém que se perdeu, Saúl, o primeiro rei da nação unificada de Israel. Aos olhos dos homens não havia melhor do que ele. Não havia melhor, ele tinha muitos dons, mas tinha mesmo. Pois tinha. Tinha muitos dons, tinha muitos talentos e perdeu-se. Perdeu-se. Bom, temos depois Davi, o rei que se lhe seguiu, que também tinha muitos dons, fez erros, mas reconheceu, humilhou-se, foi perdoado e foi recuperado, salvou-se. Portanto, os dons em si, não devemos avaliar as pessoas pelos dons. Muitas pessoas parece que às vezes olham para mim e acham que eu sou já talvez um mais santo do que muitos, porque apresento grandes verdades bíblicas, sei explicar, graças a Deus, é um dom que Ele me deu e eu reconheço isso e louvo a Deus por isso, não a mim mesmo, mas volto a dizer, posso ensinar muito bem a Bíblia, no entanto ter aspectos do meu caráter que ainda não estão
à semelhança do meu Salvador. Bom, eu faço continuamente e quero fazer continuamente digamos, um exame interno e peço ao Senhor, Senhor, sonda-me e vê o que está no meu coração. Eu quero agradar a Deus, quero fazer a sua vontade, mas não vou aqui dizer que possa ser melhor do que aquela irmã ou aquele irmão humildes que não sabem explicar a Bíblia como eu e que podem, em termos de caráter, ser muito melhores do que eu, e não tenho dúvidas sobre isso. Apenas para mencionar um exemplo da nossa história, nós temos o irmão John Harvey Kellogg, que tinha um dom enorme para o trabalho médico-missionário, não havia melhor do que ele, e, no entanto, ele deixou-se levar por coisas que não se devia deixar levar. Só para dar um exemplo de como... Já agora que falaste do Dr. Kellogg, eu vou aqui partilhar algo que uma vez um pastor que já faleceu me contou, e ele leu, eu não fixei, que o Dr. Kellogg, no leito de morte, ele terá dito que reconhecia os erros dele, mas pediu às pessoas a quem ele deu o testemunho para não falarem muito desse seu testemunho, para que as pessoas não fossem facilmente induzidas a pensar que podiam seguir facilmente pelo caminho da apostasia, porque ele deu a entender que o caminho de volta é um caminho muito difícil, muito árduo. Por aquilo que o pastor disse há bocado, que o seu último estado é pior do que o primeiro. Exatamente. Ou seja, se este testemunho que esse pastor me contou é verdadeiro... Oxalá seja. O Dr. Kellogg salvou-se. Oxalá seja. Agora, repara, Salomão é um personagem bíblico. Por caminhos é que ele andou. Até, repara, ele próprio que tinha mandado construir e sob a sua direção foi construído o grande templo que ficou conhecido como o templo, até na história como o Templo de Salomão. A Bíblia nos diz que ele construiu outros templos depois. Portanto, que eram contrafações do templo verdadeiro, templos a outras divindades. Isto porque queria agradar às suas muitas mulheres. Teve 1000 mulheres. Puxa, não sei como é que o homem geria tanta mulher. Mas tal e qual como Salomão, também há muitos outros homens com a mesma experiência que tiveram os seus altos e os seus baixos também. Mas Salomão, apesar das suas quedas, salvou-se. Claro. Portanto, dar-se-á o caso que o Dr. Kellogg se tenha salvado também. Eu quero acreditar que sim, é possível, desde que ele tenha reconhecido os erros. Não sabemos ao certo. Este testemunho, portanto, é um testemunho que eu não tenho garantias de poder ser válido ou não, mas fiquei muito contente quando ouvi esse testemunho e oxalá que um dia o Dr. Kellogg esteja no céu. A sepultura dele está a 50 metros da família White. Bem, isso não quer dizer nada. Seria uma alegria vê-los juntos a ressuscitarem. Exatamente, isso sim. Agora, se ele disse realmente isso, que não divulguem isto porque não quer que as pessoas pensem que o caminho da apostasia é um caminho fácil, isto mostra também discernimento, que é um discernimento que só pode vir de Deus. Portanto, oxalá que o Dr. Kellogg se tenha salvo. Isso é o meu desejo. Aliás, o meu desejo é que todos se salvem. Porque todos estão predestinados para a salvação, como vimos agora. Exatamente. Só pela burrice, só pela casmurrice, só pela rebelião de alguém é que a pessoa não se salva. Porque Deus faz tudo. Ele faz o possível e o impossível para nos salvar. É mesmo por resistência da nossa parte, por dureza do nosso coração, que nós não queremos aceitar ou não queremos permanecer no caminho da salvação. Portanto, oxalá que, enfim... Agora, estávamos a falar dos dons que Deus entrega a pessoas particularmente. E às vezes podemos cair na tentação de fazer essa avaliação das pessoas conforme os dons e o desempenho que cada um faz. Mas qual é a verdadeira razão pela qual Deus dá tanta capacidade nesta área àquele e na outra área ao outro? Está aqui no versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o facto de cada um ter esta capacidade extraordinária para fazer isto ou outro aquilo, não é para ser benefício pessoal, é para beneficiar a Igreja e a unidade da Igreja. Exatamente. Porque aqui diz mesmo, até que todos, no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Portanto, o objetivo dos dons é eu colocar os dons ao serviço não de mim mesmo, mas ao serviço dos outros, ao serviço da Igreja, para atingir a tal unidade em Cristo. Jesus, que é o grande tema que estamos a falar. Jesus foi o único homem da história que tinha com ele o dom de resgatar a raça humana. Exatamente. E o resgate da raça humana é algo que ele fez não por ele mesmo, mas pelos outros. É verdade. E ele grande lição que nós temos aí. E ele passou toda a sua vida a servir e a fazer algo em favor. Aliás, ele disse muito claramente, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Este deve ser o nosso modelo também. E uma coisa,
Já agora, há bocadinho falámos na questão do aperfeiçoamento do caráter. O nosso caráter é aperfeiçoado na medida em que nos esquecemos de nós próprios e nos concentramos nos outros. E essa será uma boa atitude, ou a melhor, imprescindível, para promover a unidade da Igreja. E aqui pode talvez haver um erro naqueles irmãos que às vezes se preocupam, eu não vou dizer demasiado, porque nunca podemos nos preocupar demasiado com a nossa santificação ou com o nosso aperfeiçoamento cristão. Mas naqueles irmãos, eu creio que aqui eles podem cair num erro, e muitos têm caído neste erro, de estarem a olhar muito para eles próprios. Eu já consegui isto, eu já consegui esta vitória, eu já consegui isto. Irmão, esqueça. Quanto mais você se concentra em si mesmo, pior é na sua progressão espiritual. Desconcentre-se de si mesmo. Olhe para os outros. Olhe para aqueles para quem você, segundo o mandato de Cristo, deve trabalhar. E ao trabalhar para os outros, você indiretamente está a trabalhar para si mesmo. Ao ajudarmos os outros a salvarem-se, estamos a contribuir para a nossa própria salvação. Se alguém quer ajudar a Igreja em alguma coisa, identifica uma necessidade, uma carência que tem e procura ajudar aí. Já vai estar a promover a unidade da Igreja, a fortalecer, a aperfeiçoar os santos para a obra do ministério e edificar o corpo de Cristo. É isso mesmo. Ficamos por aqui, pastor. Sim. Voltamos na próxima semana e vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, que habitas o céu, nós te queremos agradecer porque podemos partilhar estes pensamentos e estes comentários acerca deste assunto tão importante para promover a unidade da tua Igreja numa base sólida, que é a pessoa de Jesus e o exercício que cada um de nós deve ter. Te pedimos que tu nos abençoes a nós aqui e a todos aqueles que assistem, para que possam pensar e possam refletir como podem ajudar a Igreja, Amém. Como podem promover e incentivar a unidade dentro da Igreja, na sua missão, no seu propósito e na comunhão dos crentes uns com os outros. Amém. Que a tua Igreja em todo o mundo possa ser fortalecida, em particular aqueles que assistiram a este programa, que na sua Igreja local possam ser um bom exemplo e um bom instrumento para ajudar todos a se aperfeiçoarem na esperança de que em breve irás nos buscar. Amém. Isto nós te pedimos e te agradecemos nesta hora em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós voltaremos na próxima semana com mais um estudo. Até mais.